Boa tarde, meu nome é Patrícia Paiva, eu estou agora no Centro Espírita Francisco de Assis, com a proposta da gente falar um pouco, refletir sobre saúde mental em época de pandemia. Então eu gostaria, para que a gente possa iniciar com os bons fluidos, as boas energias espirituais, eu vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com um desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, e continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou muito antes do que tu esperavas. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando e prejudicando o seu emocional. Então, nos dias de hoje, estamos vivenciando situações de pandemia, situações de muito desespero, não é? Onde televisão, rádio, redes sociais, diálogos com os amigos, grupos de WhatsApp, todas as pessoas ficam passando várias informações. E tudo isso vai preenchendo toda a nossa psique com informações e mais informações e que vai nos adoecendo. Essa carga muito grande de informações que nós recebemos diariamente, através da televisão, dos telejornais, rádio, redes sociais, os nossos grupos, até os nossos grupos de família e os nossos grupos de amigos, são geradores ou potencializadores de muita ansiedade. Então nós dormimos e acordamos com notícias que não são boas. E nós sabemos que, infelizmente, o ser humano ele tem uma atração muito grande por coisas que não são boas. Então as pessoas ficam somando o número de óbitos, somando o número de doentes, somando e vendo pessoas em desespero, e tudo isso vai sendo um acúmulo no nosso cérebro, né? Eu pergunto, quem de vós já passou por uma pandemia 1, 2, 3, 4, tem em seu currículo essa experiência? E eu tenho uma resposta, nenhum de nós. Então, na verdade, essa pandemia, ela está sendo única para o nosso momento atual. As pessoas não têm experiência, a ciência também não tem uma explicação nítida, correta. Nenhum de nós passou por isso antes. Então significa que nós estamos ainda aprendendo. Todos nós somos aprendizes dessa situação que estamos vivenciando. E que faz com que, de certa forma, nós saiamos da nossa zona de conforto e busquemos uma reinvenção. Então, todos os dias, quando a gente se depara com essas situações de pandemia e que, de certa forma, acarreta às vezes dentro de um lar, em desemprego, às vezes dentro de um lar de partida para o mundo espiritual de um ente querido, fobias, onde as pessoas, digamos, já tinham essa fobia e agora, com o período de pandemia, ela desencadeou, ela se estabeleceu, ou então iniciou uma fobia, medos de toda sorte, medo de ir na farmácia, medo de ir no comércio, medo de ir no supermercado, medo de tudo. Então nós estamos nos deparando diariamente com as pessoas com medo até de viver. Culpas, porque de repente foi no supermercado, de repente não usou a máscara de forma correta, de repente não higienizou tantas vezes, a pessoa imagina que tinha que ser higienizado e alguém da família adoeceu. Então, medo de levar a doença para casa, medo de fazer com que um ente querido fique adoecido. E aí vem sintomas de ansiedade, porque a ansiedade a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente fica o tempo todo preocupado com o que vai acontecer. Quando vão descobrir a vacina, quando vão
vai acabar tudo isso, né? E mais desencadeando também processos de depressão. E que aí, se existiam pessoas com predisposição à depressão, muitas terminaram desencadeando agora, tá? E os pensamentos repetitivos do ser humano, por exemplo, né? Como é que eu vou vencer essa dificuldade? O que eu vou fazer? Como é que eu vou manter o equilíbrio emocional, né? Passando por tantas dificuldades dentro da minha casa? Porque nós estamos tratando também de casas que perderam seus empregos, que perderam seus rendimentos e que de repente não sabem como é que vão fazer, né? Como é que nós nos manteremos financeiramente? Como superar essa doença? E se eu adoecer, como ficará a minha família? Então, na verdade, são muitos pensamentos e pensamentos repetitivos, né, que incrivelmente acontece uma sobrecarga perante os canais de comunicação, fazendo com que a gente repita e repita esses pensamentos, né? Então, eu pergunto e trago a reflexão: onde estamos nós? Será que nós esquecemos do que nós vivenciamos, estudamos, aprendemos, palestramos dentro das casas religiosas? Falo das casas religiosas, as casas espíritas, eu falo das casas evangélicas, das casas católicas e de toda outra gama de casas onde existe uma visita das pessoas para buscar palavras de conforto, buscar a sabedoria dos mestres. Onde foi que nós colocamos tudo isso diante da situação atual? Quando a gente começa a perceber que, na verdade, nós estávamos a todo tempo sendo preparados que eu digo assim, todas as vezes que nós assistimos uma missa, todas as vezes que nós assistimos uma palestra, todas as vezes que nós participamos de um estudo numa casa espírita, todas as vezes em que nos deparamos com assistências à comunidade carente, entrega de sopa, entrega de cesta, visita ao orfanato, enfim, tudo o que essas casas religiosas praticam, na verdade, era a nossa preparação. Era um momento em que a gente estava se preparando, sendo talhado, moldado por Deus, para que a gente pudesse vivenciar esses momentos de agora. Na Terra não existe situação 100% maravilhosa. Na Terra existem várias situações de provação. Se o próprio Cristo veio aqui e passou por dificuldades, quiçá nós. Então, é um braço estendendo para segurar o outro braço. Nestes momentos de pandemia, nós não devemos nos esquecer de todos os estudos que nós tivemos. Nós não devemos nos esquecer de nós mesmos. Eu vou perguntar agora: você está apaixonado? Vou perguntar novamente. Talvez você não tenha compreendido. Você está apaixonado por você? Você já se olhou no espelho hoje? Você já percebeu a pessoa maravilhosa que você é? Você já olhou para dentro dos seus olhos e se viu como ser humano? Veja só, o mundo antes pandemia nem permitia que a gente fizesse isso. Nós andávamos na rua, não, nós corríamos na rua. Acordávamos e saíamos desesperados para fazer as nossas atividades. Quem tinha muito dinheiro nem se importava com quem não tinha. Quem passava dificuldade, às vezes, nem prestava atenção a isso, ou então vivia pedindo ajuda um ao outro. Não prestava atenção a si. Hoje, a pandemia, ela fez com que nós parássemos, freássemos e começássemos a prestar atenção. Por isso a pergunta: você está apaixonado por você? É muito importante que nós também não esqueçamos que nós somos pessoas vindas de Deus. É necessário que a gente perceba que somos importantes para Deus. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, jamais a gente deve esquecer que nós somos filhos de Deus.
e que jamais Deus nos colocaria numa situação em que nós não precisássemos. Então, eu digo o seguinte, que muitas das coisas que a gente vivencia, nós terminamos criando para a nossa vida. Vou dizer para vocês, vou trazer um pouco de fundamentação da psicologia. Então, em relação às emoções, que a gente está falando de emoções do sofrimento, emoções de perdas, de medos. Em relação às emoções, o que você pensa, você sente e você transmite pelo seu comportamento. O que você pensa, você sente e você transmite pelo seu comportamento. A programação neurolinguística, chamada de PNL, ela trabalha muito bem, explica muito bem isso. Ela estuda justamente como é que nós utilizamos a nossa mente. Dentro da casa espírita, é muito comum a gente escutar que nós precisamos pensar de forma positiva, que nós não devemos nos enveredar por pensamentos errados, porque de repente somos nós, os nossos conteúdos e os nossos irmãos em desalinho, nos orientando, nos intuindo a pensar de forma negativa. E aí a PNL vai corroborando com isso, dizendo que nós somos frutos daquilo que nós pensamos. A forma como nós usamos o nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa mente, é o diferencial. O que acontece? Tudo que transcorre no dia a dia, nós absorvemos tudo por 5 sentidos. Vou colocar 5 sentidos básicos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Esses são os 5 principais. E o tempo todo nós estamos sendo bombardeados de informações diariamente, seja no campo visual, seja no campo auditivo, seja na sinestesia, até que a sinestesia, o abraço, o tato, nós estamos até impedidos agora por conta da pandemia, né? Enfim, é um monte de informação que chega diariamente ao nosso cérebro. Lá antigamente, a gente não tinha tantos recursos. Se eu pegar pessoas que têm uma idade, né, bem mais atrás, nós não tínhamos celular. Nós não vivíamos presos à televisão, a tantos canais de comunicação. Nós vivíamos trabalhando, vivíamos estudando, íamos à biblioteca, praticávamos exercício físico. Hoje, grande parte da sociedade vive presa em máquinas. Máquinas de celular, máquinas de computador, máquinas de televisão, e mais uma infinidade de máquinas que produzem informações. Então, o que acontece? O nosso cérebro, a nossa psique, na verdade, ele tende a filtrar. Isso partindo do princípio da PNL. Ele tende a filtrar tudo que vai chegando. Aí ele diz que tem 3 formas para filtrar. Uma chama-se deleção. Como é que é essa deleção? De tudo que nós recebemos do ambiente, nós deletamos a maior parte. É muita coisa. É comum até a muitas pessoas se queixarem no final do dia, estão com dor de cabeça. Estou tão cansada. Foi tanta informação que eu recebi hoje que está me dando dor de cabeça. Mas na verdade a gente termina, deletando boa parte dessas coisas. Porque o nosso cérebro precisa desse descanso. Se você, por exemplo, agora, abrindo um parêntese aqui, se você agora fechar os seus olhos, mentalizar o seu quarto, eu vou perguntar a você, identifique no seu quarto objetos na cor vermelha, só na cor vermelha. Vá até seu quarto mentalmente e identifique objetos na cor vermelha. Certamente, depois que você regressar, eu tenho certeza e vou pedir para você lembrar dos outros objetos do seu quarto de outras cores. Certamente você vai lembrar que tinha objetos da cor preta, marrom, azul, verde, seja lá a cor que tivesse. Mas no momento em que eu disse para você focar na cor vermelha, o seu cérebro imediatamente focou no que tem vermelho no seu quarto. Então significa que nós precisamos dominar o nosso pensamento, direcionar. Essa é uma forma de dizer para você que você consegue.
Se eu disse para você focar só no vermelho, você vai até o objeto vermelho e você deletou tudo, todas as outras cores. Elas deixaram de existir? Os outros objetos deixaram de existir? Não, estão todos lá. Mas você direcionou seu pensamento para aquilo que eu induzi. Significa que se você fizer isso em grande parte das situações da sua vida, você vai conseguir. Qual é o problema? O problema é que nós não fazemos. Então, depois do filtro, são 3 filtros, da deleção, nós temos a distorção. O que é distorção? Geralmente a gente termina distorcendo, criando e co-criando situações. Vou dar um exemplo para vocês. Isso tudo é fundamentado naquilo que nós colocamos na nossa mente. Vou dar um exemplo. Digamos que você é uma pessoa que tem hábitos de assistir filme de terror, ter leituras de violência, de terror, conversar sobre isso, vivenciar isso aí. Então, tua mente está impregnada de situações de violência. De repente, você sai à rua, um exemplo, de repente você sai à rua e tem um carro preto, com vidro fumê, parado na frente da sua casa. O que acontece? Qual é o primeiro pensamento que vem? O que acontece com você? Você pensa, deve ser um ladrão. Você sente tremor. E seu comportamento vai variando de pessoa para pessoa. Vou chamar uma polícia, eu vou abordar, eu vou fazer alguma coisa. Significa que a sua mente, por sua escolha, livre-arbítrio, está cheia de informações de violência e a partir do momento que você se depara com qualquer cena que seja correlata aos teus conhecimentos, a tua mente vai lá. Então ela vai criar, ela vai co-criar situações que de repente nem é a verdadeira. De repente, o carro que está parado à frente da tua casa pode ser 2 inocentes amigos esperando o vizinho entrar, que marcaram para ir para uma pizzaria, que marcaram para ir para um passeio. Mas a sua mente já estava tão impregnada de informações negativas que rapidamente ela co-criou. Ela criou situações inexistentes. Então é isso. Nós também co-criamos, distorcemos as coisas que acontecem ao nosso redor. E qual é o terceiro filtro? O terceiro filtro chama-se generalizações. O que significa? A nossa psique, ela termina categorizando informações e guardando em padrões. Seria como um guarda-roupa da gente, onde a gente coloca a gaveta das meias, a gaveta das blusas, das camisas, a gaveta dos lenços. Então, nós costumamos padronizar o nosso guarda-roupa. A nossa mente termina também padronizando. Isso significa que lá, é exatamente aí nesse padronizar, onde saem muitos indícios de comportamentos doentios da nossa mente. É justamente aí onde é o foco de preocupação. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos, suponhamos que uma moça namorou um rapaz e foi traída por ele. Ela se envolveu em outro relacionamento e novamente foi traída por ele. Resolveu se envolver no terceiro, dar mais uma chance. Foi traída novamente. O que ficou de padrão na mente dela? Os homens não são confiáveis. Não é isso? Isso pode ser para uma moça, pode ser para um rapaz. O que eu estou querendo dizer é que criamos, diante de repetições, nossa mente cria padrões. E lá é onde consiste a maior parte dos adoecimentos mentais. Outro exemplo, bastante comum, infelizmente. De repente, uma mãe dando aula, ensinando para seu filho a tarefa da escola. Menino, você é muito burro, você não aprende isso. Menino, eu já expliquei isso aqui várias vezes, você é muito burro. Menino, eu já te falei 3 vezes sobre esse assunto, você não consegue aprender nada.
criança vivencia essa modalidade de ensino pela mãe ou pelo pai ou por alguém, algum tutor qualquer, ela vai criar este referencial na mente dela. Lá adiante, essa criança, já um adulto, com situações de aprendizado, seja no aprendizado escolar, na faculdade ou no próprio trabalho, ela vai sentir sérias dificuldades. Por quê? Porque lá no passado dela criou-se o padrão de que ela é burra, criou-se o padrão de que ela não consegue aprender. Então são situações, por isso que na PNL diz que a nossa mente é literal, ela escuta e ela processa exatamente aquilo que está sendo dito. Se em vários momentos da vida dessa criança ele recebeu essa orientação, essa informação ficou gravada. Então, tudo isso que acontece, ele gera na gente, são representações internas que mexem com o nosso emocional e com o nosso fisiológico também, certo? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Situações de dirigir um carro, aprender a dirigir um carro, guiar. Normalmente, a gente tem medo no início. A gente se depara com a marcha, a gente se depara com o visor, a gente se depara com os carros ao nosso lado. Então, tudo isso, nos primeiros momentos, causa uma tensão, né? Um estado emocional de tensão. A partir do momento em que a gente vai se adaptando com aquilo ali, e se a gente tem um bom instrutor, e a gente começa a entender que a gente consegue dominar o carro, mais e mais a gente vai se tranquilizando. E eu digo para vocês, quem é motorista hoje em dia, quando adentra no seu carro, nem pensa mais sobre marcha, sobre como ligar, não, é automático. Aquilo ali já virou um automático. A mente dele já assimilou aquilo ali. Ele vai fazendo um automático. Lógico que ele vai prestar atenção ao trânsito, vai prestar atenção em outras variáveis. Mas aquilo que fazia ele temer, ele não tem mais. Por quê? Porque ele aprendeu lá no passado, ele teve um bom instrutor, ele teve vários momentos de treinamento em que fez com que ele se sentisse seguro para isso, certo? Então, quando a gente começa a pensar assim, nossa, mas como funciona a mente da pessoa? Nossa mente é uma caixinha de surpresa. Tudo isso que eu estou falando, aí vocês podem até imaginar, mas o que tem a ver isso com pandemia? Eu digo sim que tem muito a ver com pandemia, porque nós podemos causar uma pandemia mental na gente. A partir do momento em que a gente não consegue coordenar os nossos pensamentos, direcionar nossos pensamentos para coisas positivas, né? Lá, segundo Freud, quando ele estudava a estrutura da mente humana, ele dizia que era dividido em três segmentos. O id, que é o que fica bem guardado, todas as informações são tão guardadas que a gente não tem acesso fácil, que é o inconsciente. Ele falou do ego, é a minha parte consciente, eu tenho acesso fácil, eu estou falando com vocês agora aqui, eu estou tomando consciência daquilo que eu estou falando. E tem o superego, que é uma parte pré-consciente. Então, se a gente quiser um acesso, a gente vai ter que buscar na memória onde é que está essa informação. Então, tudo isso, por quê? Lá vai novamente falando e fazendo uma correlação com a PNL. A gente termina categorizando, criando padrões, organizando isso tudo mentalmente. Então, repetimos, na verdade, quando a gente está falando de padrões, nós repetimos muitos padrões aprendidos na nossa vida. Muitas vezes nem percebemos o que nós estamos fazendo, mas fazemos porque nós aprendemos assim. E quando a gente fala da doutrina espírita, onde nós somos um espírito que viemos de muitas vidas, imagina o que a gente traz de outras vidas. Imagina quantos padrões nós trouxemos de lá, de outras encarnações. A gente não lembra, mas nós terminamos repetindo. Quando nós lá atrás, no passado, falhamos, erramos, cometemos erros graves e que na abençoado presente de Deus diz assim, tu vai reencarnar novamente e vai passar por novamente circunstâncias que são similares àquilo que você falhou, para que você assim seja mais vitorioso. Então nós nos deparamos o tempo inteiro com aquelas circunstâncias em que nós falhamos, ou seja, com os nossos padrões. E aí onde é que tem que estar a nossa maior atenção? Qual é o padrão que eu estou repetindo? Precisamos nos conectar com nós mesmos, buscar fontes de equilíbrio.
E que isso não é igual para todo mundo, cada um vai buscar a sua forma, né? Não existe uma receita de bolo, mas cada um vai buscar a sua forma. Sair do modo anterior e criar novas perspectivas, sair dos padrões, criar outras formas e não ficar temeroso a um padrão novo, a uma modalidade nova. E de repente, se isso começar a se repetir e que não for bom, muda. E tudo isso faz parte do coletivo, tudo isso que está acontecendo. Pois as situações que estão mudando a vida estão mudando todas as pessoas. Então veja só, a providência divina, ela muda o planeta e ela muda todo mundo, né? Falando um pouquinho de psicologia positiva, é bom que a gente lembre que a vida de todas as pessoas, ela é feita de picos. Ela tem altos e ela tem baixos. É isso que acontece para todas as pessoas. Então, ambos os picos são importantes para o crescimento pessoal. Tanto é importante quando a gente está no alto, que a gente vai aproveitar bastante essa energia positiva, e se de repente, quando a gente estiver no baixo, a gente não tem que se esmorecer, a gente tem que aproveitar e dizer assim, o que isso vai me ensinar? O que essa situação que eu estou passando bem aqui tem para me ensinar? Para que quando eu mudar a frequência, eu já esteja com a couraça mais rígida, mais dura e melhore a minha condição. Outra coisa importante, não se compare a ninguém. Uma coisa que acontece muito nos meios sociais é a gente ficar olhando nas postagens sempre situações muito felizes, todas as pessoas estão felizes. Na verdade, cada uma tem o seu próprio dilema. Tudo que nos ocorre é através de uma representação interna que gera um estado emocional e que gera também um estado fisiológico, né? E essas representações internas mexe muito com o nosso emocional, que é isso que está acontecendo com a pandemia. Então nós trazemos um padrão do passado, nós começamos a co-criar, construir situações que às vezes nem existem e a gente termina transformando isso, passando isso para o nosso fisiológico, né? Se eu mudar a minha forma de pensar, eu mudo o meu emocional e mudo também o meu fisiológico, concorda comigo? Diz na PNL que mapa não é território, cada um age pelo seu mapa interior. Então nós temos, na verdade, como fazer isso. Basta que a gente consiga buscar os caminhos necessários para a gente mudar o nosso pensamento. Quando eu falei lá no passado que tinha uma pessoa que tinha o hábito de fazer leituras violentas, conversar sobre assuntos violentos, assistir filmes de terror, ele cria uma situação na vida dele desse formato. Quando a gente está vivendo em pandemia, se a gente tirar esses componentes da nossa vida, assistir todos os dias os noticiários, ficar informado de quantas pessoas estão morrendo, conversar sobre esses temas o tempo inteiro, participar de grupos de WhatsApp que só falem sobre esse tema, se a gente tirar isso, a gente vai eliminar, refrescar a nossa mente. Aí, em contrapartida, a gente pode colocar leituras edificantes, filmes edificantes, exercício físico, pensar de forma positiva, vibrar em orações, fazer leitura do Evangelho, não esquecer de forma alguma do Evangelho no lar, comungar com a família, e tem N outras situações em que a gente pode substituir pelas informações negativas. Dessa forma, a gente vai estar colocando situações, pensamentos que são produtivos e saudáveis na nossa mente. Muita gente, em época de pandemia, se perde nos pensamentos negativos, como eu já falei antes. E agora? O que será da minha vida? E pior, tem outros que ainda pensam, não tem mais razão para eu viver. E outros ainda pensam, eu vou tirar minha vida porque eu perdi todo o meu negócio. Eu perdi um parente, eu perdi um filho, uma mãe, um pai. E cadê os ensinamentos que a gente teve de fé, de esperança, de que Deus não faz nada de forma equivocada? Cadê na nossa vida, onde nós praticávamos semanalmente as leituras sagradas, os evangelhos, que era para quê? Era para ler só? Não, era para nos fortalecer diante das dificuldades. Então, infelizmente, com o acrescento da pandemia e essa avalanche de informações, as pessoas estão pensando de forma negativa e agindo de forma negativa. Tem pessoas até, inclusive, que estão tirando a sua própria vida, que é um fato
muito grave. Se Deus assim nos fornece a vida, é para que a gente possa aproveitar. É uma oportunidade máxima, quando a gente sabe dentro da doutrina espírita, de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos, lapidarmos o nosso espírito. Com tudo isso que foi dito, nós todos temos os recursos para a promoção de a mudança na nossa vida. Pensar, sentir, agir e de forma positiva. E assim a gente vai tentando. Eu digo para vocês também que o nosso cérebro, ele funciona como uma conexão química e elétrica, ou seja, são os neurotransmissores. Então nós somos uma caixinha de surpresa, de pensamentos, de sentimentos, de ações e de neurotransmissores. Por exemplo, serotonina, ela é responsável pela sensação de prazer. Como é que a gente pode trazer a serotonina, aflorar, dar uma ênfase na serotonina? Sorria muito. Mas como eu vou sorrir se tem tanta situação triste? Eu vou perguntar para você de novo. Já se olhou no espelho hoje? Já sorriu para você? Já percebeu a pessoa maravilhosa que você é? Sorria. Mesmo que não tenha um motivo aparente, exercite. Não se compare com ninguém. Esse mundo de redes sociais é um mundo muito fantasioso. Nós temos que, na verdade, nos preocupar conosco. O que as pessoas estão colocando ali não importa. Muitas vezes as pessoas levam tão a sério e começam a se sentir infelizes, não se preocupam com a vida do outro. Muitas vezes nós nos perdemos em nossos pensamentos, achando que o outro é muito mais feliz, o outro é mais bonito, o outro é mais inteligente, o outro é melhor. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus pontos de melhoria e cada um tem os seus percalços perante a doutrina espírita. Então, muitas vezes o que nos traz a pensamentos negativos é ficar olhando redes sociais e comparando a nossa vida do outro. Não tem comparação a vida de ninguém, porque a vida de cada um é a vida necessária para a sua evolução espiritual. O que a gente precisa? A gente precisa olhar para o passado e ter como referência na nossa vida. O presente é para que a gente construa agora o que a gente precisa para o futuro. Assim como nós estamos aqui nessa condição, é porque lá em outras encarnações nós edificamos situações que estão agora sendo vivenciadas por nós. Então busquemos fazer do presente um presente maravilhoso, para que o futuro, em próximas encarnações, seja também maravilhoso. Na época de pandemia, nós precisamos muito olhar para dentro de nós mesmos, olhar para a nossa família, resgatar as relações, cuidar das coisas que nós não tínhamos nunca condição de cuidar. Quantas e quantas pessoas dizem assim: nossa, eu nunca mais cuidei da minha casa, eu nunca mais nem olhei as minhas fotos antigas, eu nunca mais peguei um filme antigo para ver, eu nunca mais li um livro, coisas simples que traz tanto prazer para a gente. Épocas de pandemia também, a gente poderia estudar. Quantas e quantas pessoas se queixam que não tem tempo de estudar? E agora, quanto tempo nós tivemos para fazer cursos, para fazer boas leituras, para aprimorar, melhorar nossa condição e melhorar o nosso pensamento? Não existem pessoas, outra coisa importante que eu queria deixar aqui já finalizando, não existem pessoas 100% equilibradas, não existem pessoas perfeitas. Nós estamos diariamente buscando o equilíbrio e tentando melhorar a nossa condição espiritual. Cada pensamento se organiza, experimenta o caos e se reorganiza em outros pensamentos. É importante que a gente passe por esses aspectos. O pensamento se organiza, experimenta o caos para que ele possa se reorganizar em novo pensamento. E assim, finalizando já a nossa palestra, eu vou trazer uma mensagem final para todos, Só para que vocês percebam de que nós não somos seres perfeitos, nós estamos sempre buscando melhorias. A copa das árvores não revela as raízes fincadas na terra, que representam as lágrimas que choramos, as angústias por que passamos, os erros que cometemos. Quem falou foi Augusto Cury, num livro dele chamado Ansiedade. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material no corpo. Nós trazemos e carregamos dentro de nós
muitas angústias, muitos sofrimentos, muitas lágrimas, mas assim a gente não tem que esquecer jamais que a nossa raiz, a nossa base está firme. A nossa raiz, a nossa base pode ser a nossa fé em Deus, a certeza absoluta de que tudo isso vai passar, de que tudo isso tem um propósito e que Deus está no comando de tudo. Quando muitas pessoas dizem, eu estou muito triste porque eu perdi um ente querido. Por que perder? Na verdade, nós não perdemos ninguém. A doutrina espírita explica claramente de que nós passamos para outras esferas espirituais. Quando nós começamos a pensar, em introjetar, lembre-se que eu disse que a nossa mente é literal. Quando a gente começa a introjetar a palavra, eu estou perdendo, eu perdi, não vou conseguir, não vou viver, não vou comer, a gente está dizendo para a nossa mente agir dessa forma. Nós não perdemos. As pessoas pelas quais passaram para o outro lado da vida estavam exatamente no momento em que Deus assim o designou. Se outras pessoas não têm sintoma algum, porque precisam ficar aqui. Não que sejam melhores ou piores das que partiram. As que partiram encerraram o seu tempo aqui, encerraram a sua tarefa. As que estão aqui estão tendo a oportunidade de continuar lapidando e melhorando a sua condição espiritual. Eu vou trazer para vocês uma história muito simples para que a gente possa perceber que nós não perdemos ninguém. Imagine que você está na beira da praia e você vê um navio partindo. Você fica olhando, o navio vai se afastando, cada vez mais ele vai ficando longe da praia. Até que finalmente você só vê um pontinho no horizonte daquele navio. Aí você diz, pronto, ele se foi. Mas como? Se foi para onde? Para que lugar? Para algum lugar que a minha visão não alcança. Para algum lugar que a sua visão não alcança. Ele continua tão grande, tão bonito, tão imponente, tão respeitoso, do jeito que você deixou. A dimensão diminuída está em você e não nele. E naquele mesmo momento em que você está dizendo, ele se foi, em outros patamares espirituais, olhos estão observando a sua proximidade e vozes exclamando com muita alegria, ele está chegando. Essa historinha é de um autor desconhecido, mas ela serve muito bem para nos lembrar de que muitas vezes estamos chorando achando que perdemos pessoas e no mundo espiritual uma gama de irmãos e de familiares estão felizes com a chegada dessa pessoa. Todos nós só estamos passando de um momento para o outro e assim é a nossa trajetória. Passamos de encarnação em encarnação, encarnação em encarnação. O que nós precisamos lembrar sempre é que Deus Todo-Poderoso nos permite essa condição para que a gente possa sempre melhorar. E assim, a gente conseguir encontrar um patamar de luminosidade, de densidade mais leve, de harmonia, em que nós possamos comungar com todos os nossos parentes, com todos os nossos irmãos. E assim eu encerro o nosso diálogo, eu encerro a nossa palestra dizendo que época de pandemia é uma época de acalmar, de refletir, de reinventar, de pensar de forma positiva e não o contrário. Que Deus esteja de forma luminosa, gloriosa, acalmando, cuidando, zelando de todos vocês. E que vocês, de forma gloriosa, luminosa, estejam também ajudando Deus, mudando a sintonia, buscando pensamentos positivos, atitudes positivas. Que assim seja.